No vídeo de hoje eu gostaria de falar como a raiva pode ser canalizada e ela pode ser um instrumento a teu favor, depende de como você a utiliza. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. A raiva, ela é um sentimento muito forte. Ela pode destruir alguém. Ou, quando canalizada, ela pode simplesmente levar você a ter grandes vitórias. Se você deixar essa raiva te dominar e você agir por impulso, você pode prejudicar alguém ou se prejudicar. Vamos dar um exemplo. Digamos que um casal briga. E aí o cara, no acesso de raiva, já pelo ciúme, mata a esposa. Ele vai se prejudicar. Porque ele vai responder processo, ele será preso. É muito complicado a situação, né? Muito complicado. E aí você para pensar, essa raiva poderia ser evitada. O cara pode sentir a raiva, mas não precisa dar vazão a ela a ponto de matar uma outra pessoa. E tenha cuidado, a raiva pode fazer você matar realmente alguém. Porque no impulso você acaba fazendo. A raiva ela é um sentimento incontrolável, assim. É uma coisa agoniante aqui dentro. Eu diria que não é incontrolável porque a gente aprende a administrar. Mas ela é agoniante. Você fica com aquilo aqui dentro. Enquanto você não põe para fora, você não sossega. E tem pessoas que são muito raivosas. Eu já me prejudiquei muito por causa da raiva. Eu era uma pessoa que quando sentia muita raiva, eu botava tudo a perder. Eu brigava com as pessoas, eu discutia, só que a minha raiva não passava. Então eu passava muito tempo brigando, e brigando, e brigando, até botar toda a raiva para fora. Uma vez eu quebrei todo o meu quarto. Eu tive um acesso de raiva que eu saí quebrando o que tinha pela frente. Só que o prejuízo ficou comigo. Eu tive que passar meses dormindo no quarto com tudo quebrado. Eu levei um tempão para poder reconstruir o meu quarto. E aí eu aprendi que não vale a pena. Eu também já perdi empregos por causa da raiva. Me deixei levar pela raiva, fui e fiz a maior confusão e depois saí do emprego. Então eu tive muito mais prejuízo. Esse final de semana eu tive uma raiva muito grande. E aí o que foi que eu fiz? Na hora eu queria dar vazão e gritar. Mas aí eu orando, Deus disse, canaliza essa raiva. Faz usar a raiva assim a teu favor. E aí eu parei e disse, realmente, eu saí de casa para resolver as coisas com raiva. E eu consegui resolver tudo que eu tinha para resolver rápido. Parecia que a minha perna não cansava. Eu deixei a moto em casa e fui a pé. Eu fui de ônibus e saí, fui resolver as coisas. E depois eu fui para a igreja. E na igreja eu usei a raiva a meu favor. Na igreja eu simplesmente comecei a orar e essa raiva foi se transformando em uma fé. E aí eu percebi que eu consegui mudar a situação, até o ambiente ficou diferente por causa da fé e porque eu usava a raiva na oração com mais força, então eu acabei conseguindo aquilo que eu queria. Não sei se moveu a mão de Deus de uma forma diferente, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu comecei a me acalmar, eu comecei a ficar mais tranquilo, eu comecei a voltar para o meu eixo, para o meu equilíbrio. E aí eu, quando voltei para casa, que eu tinha tido um desentendimento com a família, eu percebi que eu estava com raiva, mas eu não estava mais com aquela vontade de brigar. Então a minha irmã falava comigo, as pessoas, eu falava ainda mais sério, mas eu já estava com tudo sob controle. Isso é o que chamamos de domínio próprio, quando você se domina. Essa raiva ela pode ser utilizada para o trabalho. Você pode estar com raiva, mas você produzir muito mais. Essa raiva pode ser utilizada no esporte. Você está com muita raiva e aí você consegue treinar com mais força. Você consegue, faz uma aula de boxe, vai nadar, vai correr, vai dançar,
faz uma musculação, porque isso tudo vai gastando energia. Essa energia, ela é canalizada. A energia da raiva, ela é usada para outra coisa, que é muito mais produtivo. Se você usa essa energia para trabalhar, para produzir, para malhar, você consegue muito mais resultado, digamos assim. Melhor do que usar para matar alguém ou para agredir alguém. A raiva, ela pode ser muito prejudicial, sim. Principalmente porque você pode machucar pessoas que não merecem. Tem pessoas que não sabem administrar essa raiva. E aí o que é que ela faz? Ela desconta em quem não tem nada a ver. Você imagina que no dia da confusão, né, que eu tive a raiva tal com os meus familiares, eu subisse lá no ônibus e ficasse brigando com todo mundo. Ou eu andasse na rua e começasse a discutir com as pessoas que estavam na rua. Ou começasse a bater boca, a agredir pessoas. O que é que ia adiantar? Nada. Eu iria estar machucando pessoas que não têm nada a ver com a história. Também aconteceu que uma noite dessa, era 2, 3 da manhã, a cachorra não parava de latir embaixo da minha janela e eu querendo dormir. Eu acordei com muita raiva. Mas aí o que eu fiz foi me acalmar e aí eu falei sério com ela. Para, chega! E aí ela parou de latir, porque ela obedece quando a gente fala. E aí fica aquela questão. Imagina se eu chegasse e desse vazão à raiva e eu fosse lá e espancasse a cachorra, batesse, podia até matar. Ia adiantar de quê? Depois eu ia me sentir muito culpado. Eu ia ficar péssimo por ter feito isso. E a bichinha não tem nada a ver com a história. Assim, ela não tem culpa. Ela late porque é o instinto dela. E eu gosto muito dessa cachorra. Eu machucasse ela, eu ficaria muito péssimo. Seria muito ruim. Porque tem isso também. Quando a gente faz algo que machuca pessoas que a gente gosta, principalmente por causa da raiva, depois a gente fica péssimo. A gente fica pior do que quando está sentindo a raiva. Então pense nisso. Use a raiva a teu favor. Ela é um combustível, mas usá-lo de forma certa, ela pode te fazer produzir muito mais coisas. Melhor do que destruir as coisas. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.